Olá, meus irmãos. É um grande privilégio dividirmos a palavra do Senhor com vocês. Gostaria de convidar você, onde estiver, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leremos os versículos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua mão poderosa sobre nós, muito obrigado, Pai, pela tua palavra revelada aos nossos corações, e muito obrigado, Deus, pelo privilégio e oportunidade de sermos usados como instrumentos do Senhor para dividir essa revelação com os meus irmãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que os nossos corações se tornem solos férteis para que a tua palavra viva e eficaz seja frutífera em nossas vidas. Nos ajude, Deus, a aplicar essa palavra em nossas vidas. Essa oração em nome de Jesus. Amém. Quando mais novo, presenciei logo cedo uma das maiores crises existenciais da juventude. Sempre fui um cara muito bem relacionado na escola em que eu estudava. Conversava com todos, desde o porteiro à direção. Outras turmas, até outros turnos me conheciam. Mas em meio a todo esse engajamento, eu nunca tive amigos de verdade. Sempre fui uma pessoa extremamente solitária, que em meio às suas lutas e dificuldades, não tinham com quem contar. E poucos anos depois, após o falecimento do meu pai, pude perceber toda essa crise se manifestar com muita força. E ainda mais, sem o conhecimento ou a experiência para saber lidar com a situação. Foi então um ponto de partida para um relacionamento verdadeiro com o Senhor, encontrando nele não só o consolo e a paz, mas encontrando um Deus intencional em se relacionar com os seus. Hoje, o nosso país tem sofrido um enorme impacto com as consequências dessa pandemia. Um número alarmante de contaminados e até mesmo de óbitos pela Covid-19. Quebras financeiras, instabilidade nas relações exteriores de negociação e comércio, mas por último e não menos importante, o Brasil lidera o ranking mundial no crescimento de doenças psicossomáticas, tendo dados catastróficos. Segundo a Universidade de São Paulo, chegam a 63% o número de pessoas com ansiedade e 59% com depressão. Após esses dados, a pesquisa também afirma que um dos principais motivos para a dificuldade que encontramos de nos adaptar ao lockdown foi a interrupção de atividades, de modo geral, fora do nosso ambiente doméstico. Seria cômico se não fosse trágico o país mais conhecido pelo acolhimento e interação entre os seus, por gestos, abraços, beijos e tantas outras maneiras que costumávamos exercer, influenciados até mesmo pela nossa cultura, hoje é o mesmo que lidera com um número de pessoas que sofrem com medo e uma altíssima carga de estresse. Hoje, sofremos com isolamento. Agora, eu te faço uma pergunta. A pandemia causada por essa doença é o fator primordial e o maior influenciador para o aumento desse índice? Ou já vivíamos isolados nos nossos mundinhos e ela foi usada para escancarar tudo de maneira abrupta? Poderíamos citar as febres de strins,
que tem de uma maneira superficial exercido um papel importante na formação do caráter de muitos. Citar também inúmeros exemplos de como a nossa geração tem consumido produtos ilícitos, personalidades duvidosas, mas o mais comum é a identificação, seja ela positiva ou negativa, consumindo no intuito de chegar no objetivo de se sentir completo, feliz, sem medo, sem vergonha, até mesmo sem limites. Mas o foco principal é entendermos como ocorre essa inversão de valores na relação humana e como, a cada dia que passa, filhos estão mais distantes dos pais, pais de filhos, mesmo vivendo na mesma residência, demonstrando uma lacuna gigantesca que não consegue ser preenchida com dinheiro, com presentes, nem mesmo demonstrações vazias e rasas de afeto. Mas dito isso, pensamos, no que essa história se identifica conosco? Paremos para pensar como andam as nossas relações no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Será que não conhecemos pessoas que estão rodeadas uns dos outros, mas se sentem completamente sozinhas e sem amparo? Com absoluta certeza. Mas podemos afirmar que esse problema é bem mais antigo do que imaginamos. Que desde os primórdios da humanidade já havia esse vácuo entre as pessoas. Claro que por consequência do pecado original, que nos afastou do real motivo de nossa criação, mesmo que houvesse uma proximidade geográfica. O coxo também sofreu com isolamento. Não muito distante da nossa realidade atual, ocorria a mesma objetificação das pessoas, oriunda dessa inversão de valores. No texto que nós lemos, em Atos 3, percebemos como os valores da época estavam distorcidos, fazendo com que as pessoas depositassem o valor de uma pessoa a um objeto, ou até mesmo numa ação. O coxo se mostrava obediente à lei de Israel, que não o permitia entrar no templo e prestar culto. Mas essa mesma lei trazia um respaldo para os necessitados, sendo uma das principais motivações para se criar uma árdua rotina. O texto não especifica, mas acreditamos que eram amigos ou parentes que o levavam todos os dias até o portal do templo para pedir esmolas, pois o mesmo sabia que a lei de Israel o amparava por conta de sua prerrogativa dos que estavam na mesma condição, os que possuíam alguma deficiência visível, incentivando-os ao suporte dos necessitados. Essa era a intenção da lei, mas não foi bem assim que ocorreu na sua essência. Os judeus estavam mais preocupados com que os judeus próximos, que ali participavam dos cultos, vissem, do que com a demonstração de um ato real de amor e compaixão para com aquele que tinha necessidade. E fruto dessa intenção corrompida, se escancarou uma errônea postura dos judeus, que não tinham como mais importante o cuidado e o zelo para com a pessoa, e sim com o status de ser reconhecido como homens de misericórdia. Ao olharmos simplesmente para as aparências, não conseguimos chegar a nenhum veredito de sanidade, ou até mesmo investigar o quão enraizado estão as verdadeiras marcas da sua deficiência. Mas perguntamos, quais consequências foram causadas no interior do coxo? Por viver não apenas isolado do convívio social, mas também impedido de cultuar o Senhor no templo? Quais as consequências foram causadas no interior desse coxo? Ouro e prata, aquilo que foi solicitado a Pedro e João, iria realmente resolver o problema na sua raiz ou iria suprir momentaneamente o coxo para mais um dia de esmolas? Chegamos até a questionar sua verdadeira deficiência. Ela realmente se encontrava nas suas pernas ou no seu coração? Poderíamos atribuir a responsabilidade de toda essa cena a uma imposição da cultura judaica, ou até mesmo uma atitude de menosprezo de si mesmo do coxo, mas não nos evidenciaria o real problema da situação, expondo tanto a nossa incapacidade de curar, quanto a nossa incessante busca por placebos. A palavra placebo é interessante porque
ocorreu numa descoberta. A descoberta desse fato ocorreu em 1786. Dr. Elisha Perkins patenteou um aparelho composto por 2 varetas de metal que servia para agitar a vareta em volta do paciente, e ele dizia que tinha o poder de eliminar fluidos elétricos nocivos. Mais para frente, em 1946, o Dr. Velinek, ele registrou o placebo num teste que ele observou que 60% dos pacientes que se queixavam de dores de cabeça melhoraram após o consumo de um comprimido sem nenhum composto ativo. Podemos afirmar que a definição da palavra placebo entendemos que o placebo não passa de um falso tratamento. E na maioria das vezes, esse é o método mais utilizado nos tratamentos convencionais de questões internas. No texto, podemos evidenciar um homem com um complexo de inferioridade e que era tratado regularmente com um placebo valioso, o ouro e a prata, disfarçado de boas intenções e que até supriam determinadas necessidades, mas que no fim era continuamente vazio e só contribuía para um maior isolamento do coxo. Mas Jesus cura os sintomas do isolamento. Pedro e João, inspirados por um Deus que incentiva ativamente o relacionamento uns com os outros, nos mostraram que o maior isolamento desde a antiguidade, é o isolamento da alma. E que apenas em Jesus podemos destruir essa distância, podemos destruir esse vazio. Nos mostraram que palavras e gestos vazios nunca foram e nunca serão a cura e que, se usados como tratamento, não passam de placebos. Eles trouxeram à luz a nós um método infalível de contrapor todas as forças que sofremos de pressões psicológicas e existenciais. Apesar de toda a simplicidade do ato que lemos, numa simples ordem de olhar para eles, vemos que existe uma profundidade em todos os aspectos dessa cura. E que principalmente a cura não foi apenas de suas pernas, mas o seu coração foi curado. Uma cura completa. Nos fizeram enxergar também a importância das conexões. As conexões uns com os outros. E assim podemos destacar a ação dos discípulos de fitar os olhos no coxo. A psicanálise afirma que olhar nos olhos é um método de preparo para as nossas conexões. Que esse método é capaz de transmitir, de uma maneira particular, aspectos da nossa personalidade e até mesmo transmitir aspectos dos nossos sentimentos. Pedro e João colocaram abaixo não apenas uma desvalorização social de si mesmo, mas eles quebraram as barreiras que os impediu de se conectar com o coxo. Jesus quebrou todo o paradigma sobre o coxo, abolindo qualquer sentimento de vergonha, de frustração, incapacidade, impotência ou até mesmo sua própria objetificação, transformando em vida, uma vida em abundância, tornando ele o próprio cumprimento de uma promessa, que está escrito lá em Isaías 35:6, que diz que os coxos saltariam como servos. E entrando deste modo no templo, não conteve para si as consequências de se conectar com Cristo, através dos discípulos, e evidenciando não apenas um espírito de gratidão, mas ousadia e intrepidez ao entrar para adorar o Senhor dentro do templo. Mas o que realmente me deixa perplexo é como nós temos muito em comum com o coxo, em alguns aspectos da sua trajetória. Ainda hoje, Jesus cura os sintomas. Conseguimos provar que atos simples deixaram de ser praticados e que há uma enorme dificuldade nas conexões atuais no nosso dia a dia. Andamos constantemente mascarados por proteção do vírus, mas acabamos mascarando uma grande falência nos relacionamentos em Cristo. Evidenciamos a superficialidade dos nossos métodos de conexão, dando continuidade no isolamento, e não me refiro a um isolamento social, mas a um isolamento emocional e principalmente o espiritual.
como por muitas vezes nos deixamos ser precificados, menosprezando que foi pago um alto preço na cruz, pela minha e pela sua vida, e que o mesmo Deus que mandou seu Filho para o sacrifício é o mesmo que se relaciona com os seus, numa relação de intimidade, uma relação de cuidado e zelo. Recordando a introdução sobre um período da minha história, eu queria salientar como se conectar com Cristo faz toda a diferença. Logo após o falecimento do meu pai terreno, eu não tinha muitas experiências de vida. Eu não possuía muitas aptidões para relacionamentos saudáveis. E muito menos eu estava suprido de todas as respostas para as várias questões existenciais que surgiam. Mas na mesma ferocidade que o mar de sentimentos deploráveis tentavam me consumir, o amor de Deus estava me inundando, com várias experiências reais e vívidas com o Espírito Santo, reconhecendo no Senhor a qualidade de pai. E na medida em que essa relação de paternidade ia sendo construída e consolidada, as respostas, pouco a pouco, iam sendo respondidas. As feridas iam sendo curadas. As pessoas percebiam em mim uma alegria e uma paz que não eram comuns, se tornavam até mesmo inexplicáveis. Nos encontramos talvez na geração mais sedenta por Cristo, uma geração que busca incessantemente placebos que possam curar as feridas na alma. Buscam falácias que preencheriam suas lacunas, sanariam suas dúvidas e até mesmo procuram pessoas defeituosas e frustradas para se conectarem. Mas hoje eu te convido a estabelecer um marco de mudança e abrir mão de todo e qualquer tratamento alternativo. Pare de usar paliativos. Pare de preencher seu vazio com coisas vazias. Pare de colocar o band-aid nas feridas profundas. Salmo 147, versículo 3 diz: o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes cura as suas feridas. Deixe Deus tratar todos os seus traumas. Deixe Deus tratar os traumas que existem no seu coração. Deixe-o quebrar as muralhas invisíveis que te distancia do teu próximo. Deixe-o fazer cair por terra todo o sentimento de autossuficiência, substituindo por uma dependência real no Senhor. E a partir desse momento, busque em Jesus a cura para todas as deficiências emocionais e espirituais existentes. Busque em Jesus a vida, uma vida que abundantemente transborda. Busque também nele a alegria de se conectar com seu irmão, independente das suas diferenças. E por último, busque em Jesus o amor, que é o elo perfeito para a conexão do seu corpo e que, portanto, possamos, consequentemente, nos tornar como aqueles discípulos, prontos, aptos para nos conectar, prontos para transmitir a graça e o amor do Senhor, instrumentos vivos para a demonstração real do Evangelho de Cristo Jesus. Fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe.